E aí, minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Paz de Cristo, aqui é Arthur, mais uma vez para continuar fazendo mais um vídeo dessa série que nós estamos falando sobre a Bíblia. No último vídeo a gente falou sobre o cânon bíblico, ou seja, nós falamos sobre como que os livros que compõem a Bíblia, por que eles que compõem a Bíblia, por que não são outros livros. E hoje nós vamos falar justamente sobre esses livros que não entraram na composição bíblica protestante, né? Existem outras igrejas que utilizam esses livros, como a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, mas nós não utilizamos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o porquê de nós não utilizarmos esses livros que foram produzidos há muito tempo atrás, basicamente ao mesmo tempo ali de outras produções literárias. Antes de mais nada, eu quero falar para você, por favor, se inscreva no canal, dá o like, compartilha, comente esse vídeo se você tiver alguma dúvida. Compartilha com seus amigos para eles assistirem também, para eles conhecerem o conteúdo que a gente está preparando aqui para vocês, que é com todo amor e carinho. Espero que vocês estejam gostando. Faltam poucos vídeos para nós terminarmos esta série, né? Então nós vamos fazer esse onde nós vamos falar sobre os apócrifos. No próximo nós vamos falar sobre as traduções bíblicas, né? E sobre os textos, os manuscritos antigos. E nós vamos falar também sobre o período intertestamentário, o que é esse período, que vai ser o nosso último vídeo para fechar essa série. E antes de mais nada, eu quero finalizar essa série. Nós vamos falar sobre esses 3 vídeos que serão vídeos de conteúdo, esse, o de tradução e o sobre o período intertestamentário. Mas no último vídeo, eu quero fazer um vídeo respondendo algumas dúvidas que vocês venham a ter. Então fique ligado, eu vou postar algumas caixinhas de perguntas no meu Instagram, e você pode comentar aqui também, que nós vamos selecionar essas perguntas e nós vamos responder elas aqui num último vídeo, num vídeo de fechamento dessa série. E vamos começar outra série já, que nós vamos falar mais lá para os últimos vídeos, tá bom? Espero que você esteja acompanhando, que você esteja gostando. Espero que esse vídeo que nós preparamos agora, que eu estou preparando aqui para vocês, também seja de muito proveito para você e para a sua vida, e que acrescente na sua vida mesmo, tá bom? Bom, não sei se vocês se lembram, mas nos primeiros vídeos um questionamento que eu fiz é: por que existem algumas bíblias que têm mais livros e outras têm menos? Como, por exemplo, a nossa Bíblia ela tem 66, mas a Bíblia Católica ela tem 73. Por que exatamente existe isso? Isso acontece principalmente devido aos livros que nós consideramos as literaturas apócrifas. Diferente do que pode ser pregado e você pode subentender quando você está escutando as pessoas falarem sobre esses livros apócrifos, eles não são livros demoníacos ou livros que você não deve ler, que você tem que queimar em praça pública. Não é nada disso, tá? Não é nada disso. Você pode sim ler uma literatura apócrifa, não tem problema nenhum. A grande questão é a inspiração. O que acontece? Antes de tudo, acho que é bom a gente deixar bem claro o que significa esse termo apócrifo. Basicamente, ele vem do grego apócrifon, que significa oculto ou escondido. E são basicamente todos os livros que eles vão ficar fora do cânon aí, do Antigo Testamento principalmente. Do Novo Testamento a gente vai falar um pouquinho depois, porque é um pouquinho diferente, mas os apócrifos a gente cita principalmente livros que não entraram no Antigo Testamento. Por exemplo, num contexto católico, eles não vão chamar esses livros de apócrifos, eles vão chamar esses livros de deuterocanônicos, né? Então terá uma nomenclatura aí diferente, mas quando eles falarem desses livros deuterocanônicos, eles estão falando sobre os nossos, que nós chamamos de apócrifos, tá bom? Os livros são Tobias, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, Terceira Esdra, Primeira e Segunda Macabeus, e também tem algumas adições no livro de Esther e Daniel, alguns capítulos a mais, mas são basicamente esses, tá bom? Algumas bíblias que vocês podem encontrar em algumas livrarias, elas vão ter esses livros apócrifos, mas elas vão ter uma seção, por exemplo, separada, né? Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, eu vou pegar ela, já volto. Peguei a Bíblia. Então, essa daqui é a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia aqui, ela é a Bíblia católica. Ela contém esses livros apócrifos, tá? Então, só que ela tá separada no meio dela. Ela é bem grande, como vocês podem ver. No meio dela estão esses livros. E você pode fazer a leitura, pode comprar, pode tê-la sem problema nenhum.
Existem outras Bíblias que vão ter os apócrifos separados, né, em uma parte separada da Bíblia. Ela tem no meio dela, porque ela é a Bíblia utilizada comumente. E muitos dos escritos que nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, existem algumas nuances dele que nós podemos entender pelos apócrifos. Por quê? Porque eles explicavam e eles têm várias partes que contam do contexto dos judeus num ambiente que a gente vai chamar de helênico, de grego, né? Porque se você não sabe, a cultura helênica é a cultura de trazer, digamos assim, a cultura grega para dentro do contexto dos outros povos. Tipo, uma palavra que não existe, engreguecer as pessoas, era basicamente isso, tá bom? Então essa daqui é a cultura helênica. Os apócrifos, eles ajudam bastante a você entender o contexto daquela época e o que estava acontecendo, tá bom? Então se você quiser ler, pode ler, recomendo sim que você leia. Não tem nada de demoníaco nesses livros, então pode ler, não tem problema nenhum. Mas nós vamos falar agora porque nós não entendemos esses livros como inspirados. Bom, mas agora falando exatamente como que esses livros surgiram. Existe um escritor, o nome dele é Timothy Law, ele falou que esses livros eles foram escritos basicamente no período de expansão grego. Em 300 a.C., a literatura apócrifa ela foi produzida no período que a gente vai chamar de período intertestamentário. Caso você não saiba, durante 400 anos antes de Jesus nascer, houve um período ali, se você folhear a sua Bíblia e você chegar lá entre Malaquias e Mateus, você vai ver que tem uma paginazinha em branco ali, né? Então eles vão chamar esse período de período intertestamentário, que são 400 anos onde nenhuma literatura que nós chamamos de literatura inspirada foi produzida. Porém, os apócrifos eles foram escritos principalmente durante esse período. Esse é talvez um dos motivos de eles não entrarem no nosso Antigo Testamento, no cânon do Antigo Testamento. Principalmente porque eles foram escritos num contexto helênico, num contexto grego, eles foram escritos na linguagem grega e por judeus que estavam, digamos assim, sendo helenizados, e um dos motivos de eles não terem entrado é justamente esse, tá? Eles eram judeus, digamos assim, que eles estavam muito dentro da cultura helênica, né? E a linguagem que foi escrita é no grego, não foi escrito no hebraico, que é o tradicional para todo o Antigo Testamento. Falando em Antigo Testamento, eu não mostrei para vocês nos outros vídeos, porém, essa daqui é a Taná dos judeus, né? Então, essa daqui é o Antigo Testamento, digamos assim, para eles, né? Nosso Antigo Testamento, para eles a Taná, né? Que são todas as literaturas, todos os nossos 37 livros e todos os 22 livros para eles, tá bom? Então, aqui você tem a literatura. Você não vai conseguir ver daí, tá? Mas aqui tá em português e aqui tá em hebraico. E é basicamente esse livro aqui. Se você quiser, também você pode adquirir, que ele é interessante ter. A linguagem dele é um pouco diferente da Bíblia que, por exemplo, nós comumente utilizamos, mas é uma literatura que eu acho interessante você ter se você gosta da cultura dos judeus e se você tem algum interesse em se aprofundar um pouquinho mais. E foi justamente nesse contexto dessa helenização, durante a expansão de Alexandre o Grande, principalmente, que, por exemplo, a Bíblia hebraica ela foi traduzida porque nós vamos chamar de vernáculo grego. O que é isso? Por que ela foi traduzida? Ela foi traduzida porque a cultura helênica ela buscava popularizar e dar acesso a todas as pessoas a conteúdos também e a peças de teatro, aspectos culturais e acadêmicos ao povo grego, né? Então, por exemplo, ele pegou a Bíblia que estava em hebraico, traduziu para o grego e para popularizar, digamos assim, essa literatura. E dentro desse período dessa helenização que eu falei para vocês, é onde houveram muitas produções literárias, não apenas pelos gregos, mas também pelos judeus, né? Então, esses judeus helenizados na Grécia, digamos assim, eles produziam essas literaturas não como uma questão inspirada, mas sim com um ponto de vista mais eclesiástico, no meio para ser lido pelas pessoas, entre as pessoas, e num contexto bastante também cultural. Porque o que acontece é que as pessoas elas podem se equivocar achando que o período do pós-exílio, após as pessoas voltarem da Babilônia, por exemplo, se resuma somente à literatura do Antigo Testamento, o que não é verdade. Existiam também outras produções literárias naquele mesmo período, tá bom? Bom, e como eu mencionei, esses livros eles foram produzidos pelos próprios judeus, por esses judeus helenizados, por isso que eles provavelmente se popularizaram, porque eles tinham uma linguagem que era popular na época, que era o grego, e elas eram produzidas pelos próprios judeus. Por isso que pode ter ocorrido, digamos assim, essa leve confusão
confusão entre a inspiração dos livros que queriam compor o Antigo Testamento e essas literaturas apócrifas. E o que acontece? Bom, nós temos aí 3 variantes que utilizam, talvez, de alguma dessas versões. Nós temos a igreja cristã, a igreja católica e a igreja também ortodoxa, tá? O que acontece? Como eu disse para vocês, a igreja católica, ela chama esses livros de deuterocanônicos. O que isso quer dizer? Basicamente, eles chamam de segundo cânon. E eles reconhecem esses livros desde aproximadamente ali o final do século IV. Passou por diversos concílios esses livros, né? Passou pelo concílio de Hipona, Cartago, Florença e finalmente foi oficializado no concílio de Trento e eles aprovaram daí, beleza, esses livros eles serão inseridos dentro da nossa literatura oficial, da nossa literatura inspirada e nós vamos chamar eles de deuterocanônicos, assumindo eles como se fossem um segundo cânon. Já na igreja ortodoxa, eles vão chamar esses livros por um nome um pouquinho mais complicado. Eles chamam esses livros de Anagnoscomena, né? É um nome bastante complicado, mas ele tem origem grega também. Basicamente quer dizer aquilo que é digno de leitura. Porém, tem uma certa diferença entre o cânon católico e o cânon ortodoxo. Cânon ortodoxo, eles adicionaram livros. Nós temos esses 7 livros a mais na igreja católica, no cânon católico. E na igreja ortodoxa nós temos esse e nós temos também Odes e Terceira Macabeus. Então nós temos não apenas esses, nós temos mais esses 2 também, Terceira Macabeus e Odes, tá bom? Já no cristianismo, desde muito cedo, eles não vão ser considerados canônicos. Por exemplo, na Confissão Belga, ou luterana, né? Guido de Brès, ele escreve o seguinte: todos estes a igreja pode tirar proveito deles, desde que eles concordem com os livros canônicos. Porém, eles estão longe de terem o poder e a eficácia para que nos possamos, a partir deles, confirmar qualquer ponto da fé ou a religião cristã e muito menos depreciar a autoridade dos outros livros sagrados. Já na Confissão de Westminster vai estar escrito bem assim, ó: não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon das Escrituras. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados senão como escritos humanos. Ou seja, ele não falou que eles não podem ser utilizados como autoridade na igreja, mas se você quiser fazer uma leitura, você pode. Existe um conceito trabalhado na Reforma Protestante, sola scriptura, e tem um outro conceito chamado nuda scriptura. Qual que é a diferença entre os dois? Sola scriptura diz que você tem que ter a Bíblia como a sua base de tudo. Não quer dizer que você não possa ler mais nada. Nuda escritura é um pouco diferente. Nuda escritura diz que você deve estar enrijecido somente na Bíblia, mais absolutamente nada. Então é um pouco mais extremo, digamos assim. E como nós somos adeptos à sola escritura, você tem que ter a sua Bíblia como a luz de tudo que você vai ler, mas não quer dizer que você não possa ler mais nada, né? Então, se você quiser ler os apócrifos, leia, é interessante, é legal. Você vai ver que tem algumas partes até um pouco estranhas, um pouco diferentes, talvez você possa achar até um pouquinho engraçado, mas é uma literatura muito legal se você quiser entender e perceber um pouquinho do contexto dos judeus da época intertestamentária, principalmente, tá bom? Mas, então, entrando exatamente do porquê que esses livros não foram aceitos como canônicos. Paulo On, no seu livro E Deus Falou na Língua dos Homens, ele vai mencionar 5 pontos do porquê que esses livros não foram aprovados para entrar no cânon bíblico do Antigo Testamento. Primeiro, a gente começa na incompatibilidade teológica, ou seja, doutrinariamente falando, esses livros eles não conversam com os livros considerados canônicos, ou seja, eles têm uma abordagem um pouco diferente e os reformadores eles não entenderam como se esses livros eles tivessem passado nesse crivo teológico. Se nós inseríssemos esses livros no nosso cânon, eles teriam divergências com os outros livros que o compõem. Então, esse é um dos pontos que fez com que eles não entrassem no nosso cânon e como eles fossem considerados esses livros apócrifos. Já o segundo ponto de incompatibilidade, você vai conseguir perceber ele melhor olhando um pouco mais para trás, lá na época da Reforma, tá bom? O segundo ele vai ser chamado de incompatibilidade canônica
pré-concílio de Trento, que basicamente os reformadores eles preferiam o cânon que era defendido por Jerônimo ao invés do cânon defendido por Agostinho, tá? O cânon de Agostinho ele vai ter esses livros apócrifos, né? Ou para a Igreja Católica esses livros deuterocanônicos. E o cânon de Jerônimo ele é basicamente a Bíblia hebraica, né? Ou seja, o nosso Antigo Testamento, e ele ia separar, né, essas literaturas. Terceiro, a gente vai falar da incompatibilidade linguística. Por quê? Isso porque os reformadores, eles preferiam os textos que estivessem em hebraico, como eu falei para vocês um pouco antes, ao invés dos textos que estivessem em grego, que seria basicamente a Septuaginta, ou a latina, que seria a Vulgata. Tá bom? Então eles preferiam um texto na sua linguagem original, e na sua linguagem original, o hebraico ou o aramaico, estava somente aqueles textos que compõem o Antigo Testamento, ou no caso que eu falei para vocês, a Tanar. Por quê? Porque basicamente esses textos eles iam se aproximar mais da tradição judaica, né? Então somente o que foi produzido ali no período de Moisés até Esdras, mais ou menos, era o que seria considerado canônico e é o que iria entrar no cânon bíblico do Antigo Testamento, tá bom? A quarta é a incompatibilidade com o Novo Testamento. Como assim? Esse é basicamente um estudo baseado no cânon do Novo Testamento, tá bom? Então eles vão ver o que está no Novo Testamento, ver o que estão nesses apócrifos e ver se faz sentido, se conecta, se liga esses pontos. E um dos principais motivos é o seguinte: nenhum desses textos apócrifos eles vão ser citados por Jesus e nem por nenhum dos apóstolos. Então os apóstolos provavelmente, talvez eles fizessem uma leitura, mas eles não leriam como um livro inspiracional, como um livro inspirado por Deus e como um livro da tradição judaica, né? Então, como o próprio Jesus não citou e nem nenhum dos apóstolos, bom, também nós iremos negar esses livros. Tem um gatinho aqui. O quinto e último, que é válido falar, vai ser da autoatestação. O que é a autoatestação? Esse princípio da autoatestação, ele quer falar que basicamente não tem nenhum embasamento teológico dos livros apócrifos em nenhum dos outros livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento, tá? Esse é o principal motivo, ou seja, a Bíblia, ela se atesta por si só. Então você tem confirmação de pontos em outras partes da Bíblia e nos apócrifos não tem. O que você quer, minha filha? Caso você não saiba, eu tenho 4 gatos e 2 cachorros. Então, no último vídeo do canal apareceu a Amorinha andando por aí. Não sei cadê ela, acho que ela tá com a minha irmã. E agora apareceu a Lisa. Bom, isso pode acontecer. Não vou tirar eles também, porque eles fazem parte do cenário. E acho que pro Antigo Testamento nós passamos aí pelos principais tópicos, tá bom? Então, o principal, creio eu, é a questão do embasamento teológico e da autoatestação, né? A Bíblia, ela se comprovar por si mesma, né? No caso dos apócrifos, eles não são comprovados por outros versículos e por outras passagens da Bíblia, por isso que eles não vão entrar. Já quando nós falamos do Novo Testamento, entrando agora no Novo Testamento, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, nós estamos falando basicamente da cultura dos judeus, dos hebreus. Já no Novo Testamento, a gente está falando de muitos textos sendo produzidos, textos gregos, e a cultura helênica e a cultura romana, na verdade, produzindo também muito conteúdo. Então é um pouco mais complexo, porque existe muita literatura sobre Jesus no período ali que vai se passar os escritos do Novo Testamento. E esses livros que não entraram no Novo Testamento, eles iam abordar assuntos diversos que nem foram citados nos livros que compõem o nosso Novo Testamento. Então ia falar, por exemplo, da infância de Jesus, narrativas extra-bíblicas da vida de Jesus, diálogos que ele teve com outros personagens, e coisas que não são comprovadas em nenhum desses outros escritos também. E então é um pouco mais complexo nós falarmos sobre isso, né? Mas nós vamos explicar certinho como que funciona a questão dos apócrifos do Novo Testamento. Bom, e dentro desses livros que nós estamos falando, dos apócrifos, digamos assim, do Novo Testamento, nós temos, por exemplo, o Evangelho de Tomé,
o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Judas, Apocalipse de Pedro, Atos de Pilatos, Atos de Pedro, os 12 apóstolos, Evangelho de Nicodemos, Evangelho dos Nazarenos e etc. Então nós temos muitos. E eles vão ser trabalhados como apócrifos principalmente por alguns motivos que nós tratamos no porquê e como que o cânon do Novo Testamento foi formado. No final do vídeo vai aparecer para você um cardzinho para você clicar aí para você assistir o último vídeo, então fique à vontade para assistir caso você não tenha acompanhado, mas nós vamos falar isso, vai ficar um pouco mais claro se você assistir também o último vídeo. Um dos fatos que nós abordamos no livro sobre o cânon, de como que esses escritos eles foram escolhidos para compor esse cânon do Novo Testamento, é ter uma relação direta com os apóstolos, produzidos pelos apóstolos ou por alguém diretamente ligado ao apóstolo, tá bom? Então, por exemplo, como o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, não foram produzidos pelos apóstolos, mas estão diretamente ligados a, por exemplo, Pedro e Paulo, como nós falamos um pouquinho no vídeo passado. E um ponto é que grande parte desses livros que foram escritos, como por exemplo o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Nicodemos, esses livros, eles foram produzidos por cristãos gnósticos. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse gnosticismo em algum momento, mas eles estavam basicamente tentando infiltrar as suas ideias no âmbito da igreja, no âmbito eclesiástico, através dessas literaturas. Entendido? Por isso que eles não entraram também. E alguns desses escritos que eu citei antes para vocês, eles foram encontrados principalmente no Egito e num local chamado de Nag Hammadi. Então é nessa localização aqui em que eles encontraram boa parte desses apócrifos do Novo Testamento, ou seja, desses livros que nós não consideramos para entrar no Novo Testamento. Então eu estou chamando de apócrifos, mas não é a nomenclatura mais correta. Tá? Apócrifos a gente está falando principalmente dos livros produzidos nesse período intertestamentário e que não entraram no Antigo Testamento. Eu estou utilizando essa nomenclatura, chamando eles de apócrifos, só para vocês entenderem como aqueles que não foram selecionados para entrar no cânon, tá bem? Mas eles são apenas literaturas que não foram entendidas como inspiradas. Esses livros que não entraram na composição, eles vão falar de coisas, gente, sério, coisas absurdas e coisas muito, às vezes até mesmo muito engraçadas. Por exemplo, o Evangelho de Tiago, ele vai falar que Jesus ele tinha um corpo sobre-humano e que ele não era sujeito às leis do tempo e do espaço. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Então, como 100% homem, ele estava sujeito à questão de tempo e espaço, né? Só que nesse Evangelho de Tiago vai falar como se ele não tivesse, como se o corpo físico dele fosse uma entidade. Só que na verdade não é assim que funciona. Também tem outros livros que vão falar sobre, por exemplo, a mocidade de Maria, vai falar sobre um momento em que, se eu não me engano, Jesus ele chega numa macieira e ele levanta a mão, ele não alcança para pegar uma maçã e a árvore se abaixa para ele pegar a maçã. Ou em outro momento que Jesus um menino esbarra nele e ele amaldiçoa toda a família do menino, morre todo mundo, algo assim. Então são muitas coisas bastante cômicas e muito engraçadas, até trágicas de certa forma, que não vão condizer muito bem com o Jesus que a gente viu na Bíblia. Então por isso que esses livros eles não entraram, né, no nosso cânon do Novo Testamento. O pastor Augustus Nicodemos, apesar de nós termos uma certa divergência com questão à salvação, ele é um homem sábio que eu admiro muito, e ele tem um paper, né, um artigo que ele fez, que vai trabalhar muito bem várias dessas discrepâncias. Um artigo que ele publicou pela minha Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu me formei em economia, que se chama assim, ó, Por que não aceitamos os evangelhos apócrifos? Eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição para você entrar, para você acessar e para você dar uma lida se você tiver interesse, porque é bem completo e ele fala bastante sobre cada um desses livros e você vai gostar bastante, eu tenho certeza absoluta, tá bom? Então vou deixar isso claro mais uma vez. Gente, se vocês tiverem interesse, curiosidade, podem sim ler esses livros apócrifos. Eles são interessantes, eles são bacanas, eles têm várias pontos curiosos que você vai achar bacana de você ler, principalmente para você entender aquela sociedade interbíblica e principalmente influenciada pela cultura helênica, tá bom? Então, faça essa leitura se você puder, se você tiver interesse, eu tenho certeza que você vai achar bem legal, mas vai ter uma coisa ali que você vai achar estranho,
E é justamente por causa dessas partes que nós entendemos como sendo um pouco estranhas que esses livros não entraram no nosso cânon, tá bom? Bom, eu espero que tenha ficado claro todos os pontos que eu falei pra você aqui nesse vídeo. Por favor, não se esqueça, me siga no Instagram, me siga no TikTok, me siga no Twitter. Se inscreve no canal também, dá o joinha, dá o like, comenta. Não dá dislike nesse canal é pecado, tá bom? Então, por favor, compartilhe esse vídeo, mande para as outras pessoas. Espero que você tenha gostado e que tenha ficado bem claro o assunto que nós falamos hoje sobre os apócrifos, tá bom? Que Deus te ilumine em amor, graça e entendimento. Valeu!